Tá cansado de D&D? A empresa de D&D só te decepciona. Demissão de pessoas que participaram do projeto, grandes diretores e grandes pessoas por trás disso tudo, ofendendo o público, falando que quer mudar para um público novo e todas essas outras consequências que advêm aí da versão de 2024 de D&D, que chegou trazendo bastante inovação, mas também muitos problemas. Vamos conferir 5 RPGs que possa substituir o seu D&D. Então, e aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio do Senador para mais um vídeo. E hoje vamos falar de 5 sistemas aqui. Isso é um quadro no meu canal que eu vou sempre fazer sobre 5 sistemas sobre um tema. E o tema de hoje é 5 RPGs medievais fantasia para quem cansou de D&D, ok? Não quer dizer que eu vou fazer um top 5 do melhor para o, ou quer dizer, do pior para o melhor, tá? Eu vou trazer 5 possibilidades para vocês e explicar cada uma delas com detalhes. As primeiras nessa lista são as opções mais, digamos assim, padrões para quem quer largar o D&D. E as últimas são aquelas mais obscuras ou que estão chegando agora e pode inovar vocês, principalmente pela diferença de mecânica. Mas as primeiras também têm um foco em ser muito parecida com D&D para quem também não quer mudar tanto assim. Lembrando que D&D também não vai vir mais para o Brasil, ele não vai ter mais tradução oficial aqui para o nosso paizinho, então faz sentido também você querer mudar, por uma questão de você estar cansado, uma questão de você saber que daqui para frente você não terá novas atualizações, ok? Não quer dizer que a comunidade não possa traduzir boa parte do conteúdo e também não quer dizer que você tenha pouco conteúdo, você tem até coisa demais de D&D para explorar, principalmente se você não joga desde os primórdios, de que você não é um jogador antigo, de mais de 20, 30 anos, se você é um jogador recente, ainda tem muita coisa nesse mundo para explorar. Mas se você quer partir para uma próxima vez, uma próxima chance, quer mudar de sistema e tá querendo ver outras possibilidades, vamos nessa. Primeiro, lembrando para vocês que já conhecem sobre D&D e tudo mais, que o D&D, ele meio que tipo, a editora aqui no Brasil é a Galápagos Jogos, né? Quem tem direito de distribuição, mas quem tava ali encarregado mais das vendas agora era a própria Wizard por meio ali da Amazon, onde eles estavam fazendo a venda do D&D. Mas até isso vai acabar agora que não vai ter mais em português, né? A Galápagos vai continuar vendendo a edição atual de D&D e todos os materiais que já possuem tradução, mas não verá materiais novos, ok? Então ela continua responsável. O D&D é um sistema D20 com classes, raças e tudo mais que é o básico de conhecimento do mundo de RPG. Normalmente você utiliza o mundo de Forgotten Realms, mas tem vários outros mundos que você possa explorar. Eu acho que a maioria dos pontos positivos e negativos estão aqui e vai servir de base para vocês verem os outros sistemas que eu for falando para vocês. Talvez uma das maiores qualidades é que ele é ótimo para pessoas iniciantes e tem muito material oficial e de fã no português, ok? Ele tem um suporte praticamente amplo e constante. Suporte que eu falo, uma questão de comunidade. A comunidade é muito forte mesmo. Mas alguns pontos que possam servir como defeito é que muita gente lê o D&D e ele te leva para fazer combate. Ele te leva como um sistema para você lutar contra monstrinhos e coisas do tipo. E aí muita gente foca que D&D sim é um RPG de combate e é o que ele se propõe a ser. Não quer dizer que você não possa usar de outro jeito, tá? Então ele acaba tendo um menor incentivo para interpretação e narratividade. E ele também não tem mais tradução em português. Mas agora vindo para o primeiro candidato para uma mudança. Você quer mudar de D&D? O cenário óbvio que passa na cabeça de todo mundo é um desses dois que eu vou falar para vocês. O primeiro sendo o Tormenta 20. Tormenta 20 é um RPG nacional publicado pela Jambo Editora, que se você quiser fazer a compra, você tem aí a possibilidade de utilizar o cupom Escarável para ter uma promoçãozinha. Normalmente ele custa por volta dos R$ 100 ali, contando, acho que mais a versão digital, né? Raramente você vai achar um preço muito diferente desse, mas a Jambô sempre, quando chega alguma data comemorativa, acaba fazendo promoções. Então é importante você sempre conferir o momento certo para comprar. Ele se passa no mundo de Arton, que é um mundo bem grande até. Ele tem uma campanha inteira falando sobre as guerras artunianas, por exemplo, que é um dos maiores momentos desse sistema. Então ele tem um suplemento de aventura contando essa narrativa. Ele é um reino amplo, então você tem vários locais, várias camadas para explorar, principalmente pela presença da tormenta, que é uma espécie de energia maligna
de uma das dimensões ali do RPG, e tem alguns deuses linkados a esse aspecto da tormenta, e é uma espécie de corrupção maligna de cor vermelha que surge em locais como florestas e vai se expandindo, pode até destruir cidades, reinos inteiros, essa corrupção. E aí tem toda uma questão de poderes da tormenta, personagens corrompidos que você pode utilizar na sua narrativa, ok? Mas claro, você também pode usar o seu mundo de Forgotten Realms. Se você já estava jogando D&D e não quer mudar o mundo que você está, você pode usar o sistema sem utilizar essas questões. A única questão é que algumas raças, talvez, de D&D não estejam em Tormenta. E algumas das raças de Tormenta não existam em D&D. Então você que é uma pessoa mais de acurácia do sistema histórico, né? A acurácia histórica do sistema, pode ser que tenha que limitar algumas coisas para o seu jogador ou procurar muita mais coisas ali para você poder utilizar, né? O Tormenta 20 em si, ele já funciona como livro, mas ele tem diversos suplementos. Isso aqui vai ficar na parte de falar sobre as qualidades do sistema. Mas ele é um sistema baseado em D20, então a curva de aprendizado para você que está saindo do D&D não é muito grande. E eu até recomendo essa mudança para aqueles jogadores que estão iniciando agora no mundo do RPG. Você que está começando agora, lê um pouco de D&D, começou D&D porque é a porta de entrada para geral. Você, uma hora ou outra, pode se fisgar em alguns problemas do D&D relacionado principalmente à barreira de língua, tá? Então você vai ver que tem muita coisa lá fora, a mais, tem muita coisa que não veio pro português. Então, talvez você queira já vir pro mundo direto, que você sabe que tá tendo atualizações, é o maior RPG nacional e é bom para apoiar esse tipo de produto. Então, Tormenta 20, ok? As qualidades dele já falei, ele é um sistema bem tático, eu gosto do sistema tático do Tormenta, ele é muito amplo para quem já conhece outros sistemas da casa da Jambô, que é principalmente o Ordem Paranormal, então se você já conhece, é fácil de pular para Tormenta, né? Ou vice-versa, né? Então é bem próximo ali. Aprendeu um sistema, você tecnicamente já aprendeu dois. Ele tem suplementos todos os anos, tá? É isso, uma das melhores partes é que a Jambô tem um suporte ativo ao Tormenta 20. Então você nunca vai parar de ter coisas novas chegando. E o preço é bem localizado para o nosso país. Tem no Catarse, né? Quando eles fazem produtos, normalmente eles jogam na plataforma chamada Catarse, que é uma espécie de apoio, um financiamento, que acaba saindo mais barato, né? Então eles acabam vendendo as coisas mais baratas. Então é bom você sempre ficar ligado, ok? E os defeitos, no máximo, que eu poderia dizer, é a questão de combate. Ele puxa combates muito arrastados e ele normalmente pede por muito combate. Ele não é um sistema que se propõe a ser narrativo toda hora, né? Lógico que depende da forma de quem que está utilizando o sistema, né? Do seu mestre, dos seus jogadores. Mas existe a chance em si de você ter que lidar com diversos momentos de luta, ok? E o sistema acaba se propondo a isso. Como top 4, eu trouxe aqui também um sistema que é dos queridinhos de quem tá largando do D&D, né? Que é o Pathfinder. O Pathfinder segunda edição, ou Pathfinder Remaster, ok? Que é publicado lá fora pela Paizo, e aqui no Brasil ela vem para New Order Editora. Também temos cupom de desconto, dados mágicos para você poder ter aí um benefício de comprar ele mais barato. Infelizmente, no momento, não estão vendendo a digital no site. Conferindo o site, eu não tem opção lá de você fazer a compra digital, né? Então só tem a compra do físico, que tá por R$ 350, ok? Porém, entretanto, todavia, é um sistema que sempre está recebendo atualizações atualmente. Então, por exemplo, estamos tendo o Livro dos Mortos aqui sendo produzido, né, por meio de Catarse, né, um apoio onde você já libera o PDF, ok? Assim que você faz esse apoio, tá bom? Então, é um sistema que está recebendo bastante atualização. Mas focando agora nele, ele é um sistema D20, ele é derivado do D&D 3.5, né? Mas ele teve muitas alterações desde aquela época. Ele é um sistema bem tático também, né? Com metragem, com áreas, com essa conta bem específica, né? De feats, de metros, de distância, né? Então a gente chama isso de RPG tático, que é o RPG normalmente onde você usa grids, né? Para fazer o jogo, não é muito no teatro da mente. E ele usa um sistema muito legal que é o sistema das 3 ações. Você tem 3 ações e existem certos poderes que gastam mais ações. Então, tipo assim, você vai usar uma bola de fogo, por exemplo. Aí você vai consumir todas as 3 ações para utilizar a bola de fogo.
Agora você quer dar um ataque com uma espada em alguém, você gasta só uma ação. Então não tem como você dar 3 ataques, tecnicamente falando. Eu tô só dando ideias pra vocês aí de como que funciona. Mas é um sistema onde você tem as ações, então por elas serem bem, digamos assim, gerais, não vai ter um turno, ou raramente vai ter turnos, em que você fique sem gastar uma ação. Então, diferente do D&D, onde tem personagens que têm ações com habilidade de movimento e personagens que não têm ações com habilidade de movimento, então acaba tendo alguns personagens ali que eles sempre vão ter algo para usar, então eles nem sempre vão deixar uma ação ao vento, né? Então, aqui no Pathfinder ele não passa por esses problemas, né? Você sempre vai ter como gastar e utilizar ações, ok? Ele tem o seu mundo próprio, eu não conheço muito do mundo próprio de Pathfinders, mas eu conheço muita gente que joga aventuras de D&D no mundo, no Pathfinder, né? No sistema de Pathfinders. Então, para vocês fica uma opção, né? Querer aprender o mundo de Pathfinders ou só jogar o mundo que você preferir, Forgotten Realms, ou criar seus próprios mundos, ok? Sobre o sistema. Eu acho que um dos pontos positivos que eu já falei para vocês é a questão tática. Ele é muito elogiado por ser bastante equilibrado e ele tem uma customização extrema. Aqui a gente vê a ficha aqui bem completa, né? Uma ficha robusta, cheia de coisas, né? E você tem a questão da curva de aprendizagem dele, que é um pouquinho íngreme, ok? Quando eu fiz, por exemplo, a minha primeira ficha de Pathfinders, eu tava quase largando de tanto que tava pra mim demorando, ok? Mas era a minha primeira ficha. Então isso é normal, né? Então a questão é você principalmente ver vídeos de pessoas ensinando como criar ficha. Porque você entende o todo e fala, ok, meu foco é criar a ficha. E não meu foco é aprender como criar a ficha. Porque isso eu já entendi vendo um vídeo de alguém. Então é bem importante, antes de criar uma ficha de Pathfinder, ver um videozinho. Isso aí é importante para qualquer sistema, mas Pathfinder em principal eu senti que ajuda, ok? Porque para mim foi complicado entender como se criava uma ficha de início, ok? Ele acaba tendo combates longos também, como o D&D, porque você tem muita habilidade, as criaturas têm muita habilidade, tem muita coisa que você pode utilizar. E ele tem um baixo suporte em português porque ele tá chegando agora, né? Chegando agora não o sistema Pathfinders, né? Mas o sistema Remaster, é agora que a New Order tá investindo mais, que ela tá correndo atrás. Então eu diria que Pathfinder está começando a movimentar a roda e vir com tudo, ok? Agora vamos para os RPGs mais desconhecidos e RPGs que chegarão. Eu recomendaria para vocês o Sibarum, ou Sibarum, ok? Que é um sistema que ele não chega necessariamente a ser uma grande alta fantasia, como é o D&D. Ele é uma alta fantasia, de certa forma, mas é o que a gente chamaria ali de fantasia dark, né? Então ele é um mundo mais sombrio, muito mais mortal, muito mais perigoso do que é D&D. Ele não é essa fantasia que por mais que tenha momentos de caos, né, um dragão chegando numa cidade, isso causa destruição, pessoas podem morrer, mas ele normalmente é o mundo feliz dos anões, dos elfos, dos goblins, todos ali brigando e lutando para pegar tesouro, ouro e ir pro seu reino e blá blá blá. E esse daqui já é mais trágico, é feito para você se ferrar, né? Então, como que funciona? Ele é um sistema de 20, né? Mas bem customizado, ele é mais simplificado, eu até diria. Ele tem bastante foco na questão da corrupção dos seus personagens, uma narrativa mais sombrio, de você ir pouco a pouco se acabando, se ferindo e passando por momentos de grande dor e sofrimento. E ele foca em você explorar, né? Então você adentra nas florestas do RPG, explora o que tem ali dentro, busca tesouros e coisas que possam fazer o mundo talvez ficar um pouquinho melhor, mas você sabe que isso não vai resolver, o mundo continuará sombrio. Ele não é um sistema brasileiro, ok? Eu escrevi aqui como sistema brasileiro. Lá fora ele veio pela Free League, tá, gente? Se eu não me engano, ele é sueco, algo do tipo, ele nem é americano. E ele veio para o Brasil pela Tria Editora, né? Editora que tá vindo com tudo aqui. E a ficha dele é bem simples, que vocês olharem aqui. Ela também tem uma segunda página, mas ela já se foca nas suas habilidades de personagem, né? Já é a primeira coisa que você vê aqui no centro. Ao que seriam os atributos do seu personagem, né? Que é onde vai definir os seus testes e coisas do tipo. Um cabeçalho inicial e suas armas aqui embaixo. Esse é o foco principal dele, é ser direto, reto, sem muita enrolação, ok? Bom, então, como falei para vocês,
vantagens ali, essa atmosfera sombrio para quem quer ter esse mundo mais obscuro, mais Dark Souls, até não chega a ser um Dark Souls, que Dark Souls também tem um fantasy muito grande, mas essa coisa de morrer, essa coisa de perder, ele tem muita questão no peso das suas consequências, né? As consequências dos seus atos pesam bastante aqui. Defeitos, não chega a ser um defeito em si, mas uma explicação, ele não é uma alta fantasia, com mundos, com criaturas totalmente novas, ele é uma baixa, né? Ele não se foca em ser tão fantasioso, como já expliquei como D&D. Ele tem pouco suporte em português, porque ele tá vindo agora, tá bom, pro Brasil, mas ele vai ganhar bastante. A Tria é uma editora que tá sendo bastante valorizada. E, bom, para jogadores que buscam ficar poderosos, super fortes, eles vão se frustrar, porque o sistema é bastante punitivo e o foco dele não é a felicidade, tá bom? E agora vamos para dois sistemas que têm bastante potencial, mas que ainda não chegaram. No top 2 eu coloquei o Cosmere RPG, que eu tenho algumas explicações a dar, antes que vocês pensem de forma estranha. O Cosmere RPG, eu já fiz vários vídeos sobre, já tem muita gente falando, porque ele vai chegar no Brasil, ele vai começar a pré-venda em junho, mas vai chegar mais pro final do ano. Ele tá vindo pela Tria, ele vai ter um lançamento multi, né? Vai lançar lá na gringa e no Brasil ao mesmo tempo. Ela é da Brother Riser, editora, ele ainda não chegou no Brasil. E ele é um D20, ok? Bem semelhante ao D&D quinta edição, então vai ter uma facilidade, mas ele tem a questão do plot dice, né? Ele tem um dado novo, que é um dado que tanto você mestre pode pedir para o jogador, ou o jogador pode pedir para utilizar o plot dice, que é um dado que ele tem algumas coisas negativas e coisas boas que ele pode te dar, e sempre vale a pena um jogador pedir. Não é que sempre vale a pena. É que, tipo assim, vale a pena ele arriscar pedir o Plot Dice. Porque até quando o dado dá ruim pra ele, que é o resultado 1 e 2, né? Porque ele vai jogar um D6, né? Que é esse Plot Dice. Quando dá o resultado 1 e 2, que ele ganha algo negativo, ele também ganha um acréscimo, né? Uma bônus no teste dele. Então isso acaba ajudando ele a passar em certos testes. Enquanto se ele tirar 5 ou 6, ele ganha algo positivo nesse teste, né? E esse algo positivo pode ser algo como uma manobra especial que ele pode dar de um ataque. E a coisa negativa pode ser cair, pode ser derrubar sua espada, diversos outros elementos que podem surgir através do plot dice, ok? Então, elementos narrativos também. Porém, não é só isso que o Cosmere oferece, né? Em questão de qualidades, eu coloquei aqui que ele é um sistema bem simples. Eu li ele, deu para entender ele bastante fácil, traduzindo da beta que teve na gringa, né? Então, traduzir para o inglês, do inglês para português foi bem fácil. Ele copia o sistema de 3 ações do Pathfinder, né? Não vou nem falar copia, não sei se o Pathfinder já copiou de outro lugar, não tenho conhecimento aprofundado disso. E a gente sabe que a magia dele vai ser bem criativa, né? Por causa que o escritor das histórias do mundo do Cosmere, que é o Brandon Sanderson, sabe escrever bastante universos mágicos, né? E a gente sabe que o Cosmere é inspirado em seus mundos. Na verdade, ele é canônico nos mundos desse autor, que é um escritor bastante famoso, né? E defeitos eu coloquei aqui. Talvez ele queira ser tático demais, se não tem certeza se ele é tático ou narrativo, lendo o sistema. E no máximo você pode dizer que Cosmere é muito espacial para quem quer jogar D&D. Não é que ele tem diversas naves e coisas do tipo, ok? Mas é porque ele é mais, digamos assim, um mundo de Star Wars como um Tatooine da vida, né? Então você puxa para um mundo isolado e aí tem a cultura desse próprio mundo, tem as próprias raças nesse mundo. Então ele não conta com a variedade de criaturas como elfos, anões, essas coisas, ok? Ele por enquanto possui humanos e singers, que é uma raça própria criada para esse universo. Então talvez ele caia na questão também que eu falei sobre Pathfinders. Talvez você jogue o mundo do D&D com o sistema do Cosmere, mas aí o problema seria a adaptação das raças. E aí é onde que eu acho que cabe talvez um problema, onde as raças poderiam se tornar somente visuais, ok? Então eu acho que é um dos poucos problemas para Cosmere, e por isso que eu acho que ele nem entra no meu top 1 de RPGs que eu acho que é importante vocês darem uma chance e olharem, ok? Mas quem fica em top 1 é nada mais nada menos do que o RPG que vai chegar daqui a pouco, já deve estar bem perto, mas tá demorando mais do que eu queria. Daggerheart. Daggerheart é nada mais nada menos do que o sistema do Critical Role, que é o maior canal de RPG
do mundo. E eles estão vindo com a proposta do Daggerheart sendo o novo D&D, né? Porque eles jogavam D&D no canal deles, eles têm uma campanha principal de D&D e eles largaram o D&D para criar o Daggerheart. E o sistema, ele é bem diferente. Ele é muito mais narrativo do que D&D. E talvez ele seja a maior dificuldade para vocês que querem largar D&D e vir para um novo sistema, aceitar o Daggerheart. Mas ele funciona com um sistema 2D12. É muito estranho você sair do D20, né? Como era todos os sistemas que eu citei para você aqui nesse vídeo, ok? Ele vai para 2D12 e ele tem dados de esperança e dado de medo. E esses dados se conflitam, ok? Por causa que dados de medo, né, pontos de esperança, ajudam nas ações dos jogadores. Eles podem fazer coisas épicas através desses dados de esperança. Enquanto o narrador pode utilizar os dados de medo para gerar os ataques das suas criaturas, né? A criatura por si só nem tem iniciativa. Ela funciona através de comer esses pontos de medo que você gerou através do seu teste para poder agir, né? Comer, eu tô falando assim, absorver, né? O mestre absorve esses pontos negativos para a criatura agir contra os jogadores. Então, ele é um sistema muito interessante. Tudo que eu li dele me encantou, ok? Eu até recomendo vocês assistirem o Gruntar TV e pesquisar Gruntar TV Daggerheart, que ele explica direitinho como funciona esse sistema de medo. Já que aqui é uma questão introdutória, não vou parar tanto tempo para falar sobre, ok? Então, ele tá lançando lá na gringa pela Dahigon Press, né, que é a editora do Critical Role, e vai vir para o Brasil, infelizmente, até onde tudo se indica, não será um lançamento simultâneo, né, não vai sair na gringa e aqui no Brasil ao mesmo tempo, vai sair na gringa e depois no Brasil. A Jambô Editora vai trazer esse sistema, ok? Então, cara, eu acho que eu vou gostar demais de Gaga Heart quando sair e possivelmente vai ser ali, na minha opinião, o meu D&D Killer, tá bom? E eu ainda vou terminar esse vídeo falando algumas opiniões, né? Mas você pode utilizar o cupom SCARAP para quando o Dagger Heart sair. Essa é a ficha dele, né? Também é uma ficha bem direta e reta. Ele tem as suas questões aqui do lado, ele tem seus atributos, né? Questões que eu falo são coisas diversas, né? HP, estamina, as esperanças do personagem, a experiência, a classes, né? As habilidades de classe, o gold dele. E aqui já vem as armaduras, armas e aqui embaixo o seu inventário, né? Então ele é bem direto e reto também, ok? Tem uma classe armadura, sua evasão aqui do lado e é isso, né? Ele tem uma narrativa mais aprofundada, mecânicas bem inovadoras, como os dados de medo, né? Nunca vi isso em outro local, mas com todos já outros sistemas utilizaram. Uma personalização que é bastante flexível. Ele tem uma curva de aprendizagem ali como algo negativo um pouco diferente para quem saiu do D&D. Ele tem uma disponibilidade limitada porque ele começou agora, tá bom, gente? Então é importante você saber que ele não tem 70 expansões como o D&D tinha, tá? E ele possivelmente terá desequilíbrio de jogo. Isso foi uma das reclamações da beta que saiu, porque a galera sentiu que o jogo às vezes era desequilibrado. Dando aí uma visão geral sobre todos os sistemas aqui, gente, é praticamente descobrir quem que será o D&D Killer, né? Qual que será o sistema que poderá sobrepor o D&D. E isso é algo pessoal. Eu não acho que o D&D vai ser sobreposto, pelo menos não, numa minha visão sobre os próximos 10 a 20 anos, sobreposto como o maior de RPG do mundo ou o maior RPG medieval do mundo tão cedo. Eu acho que isso não vai ser tão reto, assim, tão perto quanto muita gente acha. Mas eu acho que o que importa é você descobrir qual é o seu D&D Killer pessoal. Para mim, D&D ainda é uma baita de uma ferramenta. Eu vou jogar a minha campanha de Final Fantasy no D&D, né? Eu já joguei uma parte dela em D&D e talvez eu encerre ela ou em D&D ou em Fabula Última, né? Mas é porque meus jogadores são muito apegados ao D&D. Eles conhecem o D&D de cabo a rabo. Então largar o D&D para eles, pra uma campanha que já começou, é difícil. Mas hoje em dia, eu já não narro mais D&D, eu já não uso mais D&D para nada. E se eu tenho alguma pretensão, eu não sou muito fã de RPG medieval fantasia, possivelmente eu iria pro Tormenta 20, né? Possivelmente se eu precisasse fazer uma RPG medieval fantasia clássico, eu iria pro Tormenta 20. Eu não escolheria o Pathfinders por essa barreira. Eu achar a barreira dele um pouquinho difícil, a barreira de entrada. E eu atualmente não quero gastar tanto do meu tempo
aprendendo um sistema com uma barreira complicada e que não é um RPG que eu vou jogar recorrente. É um RPG que eu vou jogar uma, duas vezes, no máximo, assim. Duas vezes que eu falo assim, uma campanha curta duas vezes, ou uma longa e coisa do tipo. Então por isso que eu não me afeiçoo com o Pathfinders. O Symbaroum, eu gosto bastante do que eu vi sobre ele, mas não é o estilo de RPG Dark que eu quero jogar atualmente. E o Cosmere, eu acho que ele entra numa posição de como eu já falei nesse vídeo, talvez ele não dê certo pra jogar uma espécie de D&D, então ele não se torna o meu D&D killer. Mas tudo que eu li sobre Daggerheart me faz pensar que até mesmo o Tormenta eu vou dar uma substituída pelo Daggerheart quando sair, por ser muito mais narrativo e atender a minha demanda atual de RPG, que é buscar um RPG tático, mais narrativo ao mesmo tempo que consiga balancear ambos os dois elementos. Então é isso, queria só dar essa opinião final para vocês. Não sou um grande amante de D&D, então para mim é mais fácil conversar sobre esse assunto. Quem falou com vocês foi o Leonardo e fui.